Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, diz assim a palavra. 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, ou recompensa em outras versões. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, ele não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que eu encontrei nesse texto aqui? O que eu observei nesse texto aqui? Primeiro, é um dos textos mais importantes, porque ele abre caminho para o capítulo 11 de Hebreus, que explica e fala sobre a fé. Mas é importante você entender que quando a Bíblia diz o justo viverá da fé, ele está dizendo, não existe outra maneira de uma pessoa que vive na minha presença andar, a não ser que seja pela fé. Não existe uma outra condição melhor, não existe uma outra condição pelo qual eu poderia dizer, olha, essa pessoa aqui está na minha presença. Não existe isso. Para alguém dizer que está na presença de Deus, ela precisa caminhar, andar e viver pela fé. Viver pela fé não tem nada que ver com vender livro, vender CD. Hoje tem camiseta, pulseira, né? Que às vezes o missionário, o pregador, o cantor precisa vender para poder a vida dele ser remunerada. E eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, aquele cara vive da fé. Se não é Deus para sustentar ele, o cara morre de fome. Ele tem que vender aqueles livrinhos lá, ele tem que vender aquele... Isso tem nada a ver com viver pela fé. Viver pela fé é uma característica de cada um de nós, não só de missionários e pastores. Viver pela fé é do justo, é daquele que se aproximou de Deus. Então eu olho essa condição aqui como se fosse aquele círculo de confiança que nós criamos. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar aqui de círculo de confiança? Círculo de confiança é alguma coisa que você cria para deixar pessoas se aproximarem de você. Não é todo mundo que você aceita no seu rol de amizade. Não é todo mundo que você se abre, que você conta os seus segredos. Não é todo mundo que você apoia. Não é todo mundo que você gostaria de ser apoiado por. Geralmente você tem ali poucos amigos e muito poucos mesmo. E ali você tem a sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Círculo de confiança. Porque nesse círculo de confiança são aquelas pessoas que você vai direcionar todo o seu favor para ela, todo o seu amor, tudo que você puder fazer para que ela dê certo, você vai fazer isso. E da mesma forma, você vai dar acesso a ela. Deus tem um círculo de confiança. Nesse círculo de confiança, aqueles que conseguem entrar nesse círculo, recebem o favor de Deus. Milagres vão ser destinados para você, porque você está dentro de um círculo especial de Deus. Coisas estarão liberadas para a sua vida, porque você está dentro de um círculo liberado para Deus. Isso é tão tremendo que a Bíblia diz que algumas vezes nem plantar você vai. A Bíblia diz que você vai colher até onde não plantou. Isso é só para o círculo de confiança. A graça é uma coisa tão poderosa, que quando ela se manifesta, você olha e diz assim, como eu recebi isso? Eu não mereço isso. Graça é favor imerecido. Eu não fiz por onde. Por que as portas todas estão se abrindo? É graça. É graça. É graça. Efésios 2, 8 diz, pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vocês. É dom de Deus, não vem de obras, não vem do que você faz. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, Deus está abrindo as portas porque eu sou o cara. Deus está abrindo as portas porque eu faço tudo direitinho, nunca matei uma formiga. Por isso Deus está abrindo as portas para mim. Não. Deus está abrindo as portas pela graça e misericórdia e amor que Ele tem por você, independente se você tenha feito algo ou não. Agora é interessante você entender. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porém, somos feitura sua. Ele nos fez. Mas nós fomos criados, gerados em Cristo Jesus, aí sim, para as boas obras. Então, boas obras na nossa vida, ela é consequência de algo que Deus vai fazer na sua vida.
Então entenda isso. Milagre acontece por fé. Fé é alguma coisa que tem que ter na vida de todas as pessoas. Agora eu queria te mostrar por que a fé é algo tão importante para você. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos. Vem comigo no capítulo 4 de Romanos, por favor. Capítulo 4 de Romanos. Eu preciso mostrar para você algumas coisas muito interessantes sobre fé nesses versículos que eu vou ler com você. Tem 4 coisas que eu preciso que você entenda sobre fé, para que você veja que fé é a coisa mais importante que existe na vida daquele que quer viver na presença de Deus. Na vida daquele que quer milagre. Olha o que diz a palavra. Capítulo 4 de Romanos, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, ou em outra versão, semente, mas pela justiça da fé, ou em outra versão, pela lei da fé. Primeira coisa que você precisa entender: fé é lei. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez você tenha passado por esses versículos, mas nunca se tocou nisso. Fé é uma lei. O que é uma lei? Uma lei é quando um governo, ou um reino, ou um estado, na sua força maior, organiza, ou para organizar o sistema, para que ele funcione direito, ele precisa determinar leis. Quando a Bíblia diz que a fé é uma lei, o que ele está dizendo é que o sistema do reino dos céus, o sistema do reino invisível, sobrenatural, só funciona por uma coisa chamada fé. O reino de Deus é algo só acessível, o sistema do reino de Deus só é acessível a você por causa de uma coisa chamada fé. O contexto aqui é muito interessante, porque ele está falando de graça e ele está falando aqui das obras. Ele está dizendo, a lei das obras não operaram, na verdade, o que deveria operar, mas na lei da fé, ou na lei da graça, se a gente puder colocar assim, na lei da fé se manifestará o meu favor, que é a própria graça. Então, quando a gente fala de graça e quando a gente fala de obras, as obras são a lei, mas a graça não é a lei. Na verdade, a lei é a fé, porém ela se manifesta pela graça. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio de um sistema de leis chamada fé. De uma organização que Deus criou, chamada fé. A fé é uma lei. E como a fé é uma lei, ela influencia comportamento. Toda lei influencia comportamento. Por causa da fé, nós temos determinados comportamentos. Por causa da fé, a minha mente trabalha de determinada forma. Não é igual a dos outros. Por causa da fé, eu faço coisas que não faria se não tivesse fé. Quem tem fé faz coisas loucas, faz coisas que, na verdade, ninguém entende. Por que esse cara fez isso? Porque ele tem um outro modo de pensar, ele tem um outro tipo de pensamento. Há um filtro na mente dele que consegue ver o invisível, que consegue acessar a mão de Deus. Porque pela fé, você libera os céus a teu favor. Pela fé, portas se abrem. Pela fé, enfermos são curados. Pela fé, coisas que não se esperam acontecem. Porque, na verdade, não é sobre uma mente normal que nós pensamos, mas a nossa mente, quando tem fé, ela é completamente diferente de outras. Então, a fé, ela é uma lei. Outra coisa interessante é que nesse mesmo versículo diz assim, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, você prestou a atenção no que está escrito nesse texto? A Bíblia está dizendo que Deus deu o mundo a Abraão. Fez de Abraão herdeiro do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. O que significa isso? Que se Abraão é dono do mundo, você sabe por que você não se alegrou muito? É porque é muito difícil de acreditar nisso, né? É difícil, eu sei disso. O que a Bíblia está dizendo é que você é herdeiro do mundo, junto com Abraão.
está dizendo que Deus deu a Abraão o mundo. Ele herdou porque ele creu. Agora eu quero que você veja por que isso chega até a gente. Olha o texto que diz: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Ele está dizendo o seguinte: se o herdeiro é o judeu, então parou a conversa. Porque eu teria que ter sangue judaico, sangue hebreu, para poder então eu ser herdeiro do mundo. É isso que ele está dizendo. Não querendo me desfazer dos judeus. Mas preste atenção no que ele vai dizer aqui agora. Logo, ele diz, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Aí ele diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que pela promessa seja firme a toda a posteridade, não posteridades, mas a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Deixa eu te explicar isso aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: Abraão não foi justificado porque era hebreu. Abraão foi justificado porque ele creu naquilo que Deus falou. E o que Deus disse? Deus tirou ele da tenda e falou: olha para o céu, você vai ver estrelas aqui, está vendo? Conta essas estrelas. Não dá, Senhor, é muita estrela. Pois é, vou te dizer uma coisa. Olhando para esse céu, eu quero dizer para você que toda a numeração dessas estrelas do céu representa a quantidade de filhos, netos, bisnetos, tataranetos que virão depois de você para fazer as coisas que você fez. Isso aí é a tua descendência, Abraão. Quando ele viu aquilo e escutou aquilo de Deus, aquilo não era um sinal. Deixa eu dizer isso para você. Porque qual era o problema de Abraão? É porque Sara era estéril. Mas naquela época, talvez, não tivesse nenhum tipo de máquinas para analisar quem era estéril, quem não era estéril, porque era estéril, que tipo de remédio, como é que pode fazer para melhorar isso. Não tinha isso. Ou Deus abria a madre ou Deus não abria. A questão ali era o seguinte: ou ele ia acreditar que Deus ia fazer, ou ele não ia acreditar que Deus ia fazer, ponto. Mas a Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele creu que Deus ia fazer um milagre, mesmo ele tendo 100 anos de idade. Era a idade de Abraão. Abraão tinha 100 anos, mas ele creu. Deus vai fazer isso aí. Ele acreditou, mesmo contra o biológico, o sinal do fisiológico, mesmo o seu corpo não dizendo, você consegue. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele creu sem sinais, porque a fé não depende de sinais. Você não precisa de sinais para crer. Crer não precisa de evidência e não necessita de evidência. Aliás, fé não tem nada a ver com evidência. Tem muita gente esperando, Senhor, me dá um sinal. Oh Deus, me mostra um sinal. Porque quando o sinal aparecer, eu vou crer. Desculpa, mas isso não é fé. Isso é esperança, é esperar algo que você sabe que está vivo, está lá, está vendo. Agora, sinal de Deus, escute, sinal não tem nada a ver com isso. Fé é quando você pede ou acredita e sabe que não há possibilidade. Mas se Deus diz que vai fazer, você sabe, Ele vai fazer. Mesmo que não tenha evidência, Ele vai fazer. Mas pastor, preste atenção. Elias viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele então acreditou. Se fosse isso, não era fé. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, irmão, não enche nem um copo de pinga. Porque esse copinho miudinho assim, que não enche. Você aperta uma nuvem do tamanho da mão do homem, não vai encher de água um copinho de pinga. Isso não é chuva. Então ele não viu evidência de que ia chover. Ele só viu qual era o momento de Deus fazer as coisas. E então ele acreditou naquilo que Deus estava falando dentro dele. Então você não precisa de evidências para crer. Você tem que crer naquilo que Deus falou com você, dentro de você. Isso é fé. Pega na mão da pessoa e dá uma sacudida nela e fala assim: fé é quando você não vê com os olhos da carne, mas confia naquilo que está dentro de você. Ele creu. Agora olha que coisa bonita isso aqui.
Por que a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão? Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: ele creu quando ele não podia, ele estava morto, seu corpo estava morto para gerar filhos, mas Deus ressuscitou, ou ele, ou Sara, Deus fez um milagre da ressurreição do corpo dele, para que ele pudesse gerar vida. Jesus estava morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu e você também cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos e que nós também um dia ressuscitaremos dentre os mortos. Por isso a Bíblia diz que nós temos a semelhança da fé de Abraão. Ele creu que do corpo morto dele geraria filhos. E nós cremos que um dia ressuscitaremos com Jesus, igual a Abraão. A mesma fé. Se você ler todo o texto, você vai ver que é exatamente isso que ele explica, do versículo 14 até o versículo 20. Nós não duvidamos da promessa. Em Gálatas 3,16, pega comigo ali, Gálatas 3,16. Em Gálatas 3,16, olha o que a Bíblia diz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Diga comigo, posteridade. O versículo diz, ele não diz as posteridades. Esse é um dos únicos versículos que analisa a si mesmo. É muito interessante. Assim, ora, a promessa foi feita a Abraão e a sua posteridade, no singular. Não diz as posteridades, como falando de muitas posteridades, mas como de uma só. E é a tua posteridade, que é Cristo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando Deus falou com Abraão e disse, olha, de você, a tua posteridade vai crer como você vai gerar muitos descendentes da fé, na verdade. Então, quando ela fala sobre Jesus, que é a posteridade, o que ele está dizendo é, todos aqueles que creram em Jesus vão receber aquilo que eu dei a Abraão. Por isso é que você é herdeiro da terra, assim como Abraão é herdeiro da terra. A terra foi dada a Abraão e agora, através de Jesus, ela é dada a você. Você quer entender isso melhor? Porque eu acho que alguns talvez não tenham entendido. Talvez você se ache uma pessoa injustiçada porque nasceu numa família pobre. Talvez você se ache uma pessoa injustiçada pela vida, por Deus, ou pelo, sei lá por quem, mas eu não devia ter nascido, eu tinha que ter nascido na Suécia. Eu tinha que ter nascido nos Estados Unidos. Por que eu não sou americano? Books on the table. Por que eu não podia ter nascido no Canadá? Eu nasci aqui no Brasil, em Caxias. Podia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Por que eu fui nascer logo aqui? Na Penha, em Vila da Penha, aqui em Ramos. Meu Deus, tanto lugar bom para nascer, eu vim nascer aqui. A Bíblia não diz que a gente tem que nascer em algum lugar para ser abençoado. O que a Bíblia diz é que a gente tem que nascer em Cristo para ser abençoado. E quando você nasce em Cristo, não importa se você é do Canadá, Estados Unidos, Miami, não importa se você é de outro país, Orlando, nasceu na Bélgica, não importa se você é de Caxias ou de Ramos. O que importa é que Deus te deu o mundo para você conquistar. Ele é seu e o diabo não pode tomar isso de você. Aleluia! Pastor, adorei! Por que eu sou pobre então? Deus me deu o mundo, mas eu sou pobre, pastor. O negócio está ruim para mim, para caramba, mas eu sou dono do mundo, que maravilha! É verdade. A questão é que Deus também deu a terra prometida, né? E o povo saiu então do Egito, foi para a terra prometida. Chegou lá, tinha um monte de gigante. E aí? Deus deu, a terra está aí, pessoal. Mas tinha um monte de gente, tinha um monte de gigante. Deus deu para você coisas maravilhosas, tremendas. Ele deu o mundo para você, ele esqueceu. Agora, ele te deu a condição de tomar posse. Porque, na verdade, muitas coisas que deveriam ser sua, pode estar na mão de outros. Muitas coisas que você poderia conquistar, está aí para ser conquistado, mas você não se prepara para aquilo que Deus quer te dar. A diferença entre aqueles que vencem e não vencem está só na questão do empenho que ele colocou através da sua fé, através do que acreditou.
Se a tua mentalidade começar a mudar. Se a tua mentalidade começar a mudar. Como essa Bíblia diz. Por isso eu vou estar aqui com o pastor dia 19 de maio. Para a sua mentalidade expandir. Para a sua mentalidade abrir. Você começar a entender que você tem acesso a coisas melhores. Que você tem acesso a coisas melhores. Você não pode viver, sabe, num ambiente acreditando que aquilo ali é a única coisa que Deus tem para você. Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas melhores. E a única coisa que você precisa fazer é ter acesso à fé que vai fazer isso acontecer. Terceiro, Deus chama Abraão e muda o nome dele. Isso está em Gênesis capítulo 17. Abra comigo ali em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Gênesis 17, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão. 17, versículo 5 de Gênesis. Mas o teu nome se chamará Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. O verbo aqui sugere que a coisa já aconteceu. Ele não disse, eu vou te colocar. Ele disse, eu já te pus. Ele nem tinha ainda o filho ainda. O filho ainda nem existia, ele nem tinha gerado o filho. Mas Deus falou, vou trocar seu nome. Sabe por quê? Porque o seu nome não combina com o que eu tenho para você. Sabe por que Deus me trouxe aqui essa noite? Deus precisa mudar essa sua fé, essa sua mentalidade, essa sua identidade que você tem de você. Você olha no espelho e acha que não merece ser feliz. Você olha no espelho e acha que não tem coisa melhor para você. Você olha a tua condição e diz, isso aqui tá bom, é o máximo que eu vou conseguir. E Deus tem coisas maiores planejando. Então Deus me trouxe aqui para mudar a tua identidade, mudar a tua mentalidade, mudar a tua cabeça. Porque mudando a tua cabeça, Ele vai levar você para o lugar aonde Ele te desenhou. Abraão já era um pai exaltado, era o nome dele, Abrão. Ele já era reconhecido, ele era um líder, ele era um patriarca. Mas Deus falou, eu não te chamei só para ser um patriarca, eu te chamei para inaugurar a fé nesse mundo inteiro. Você vai gerar pessoas de fé para mim. Você não vai ser pai só de um povo, você vai ser pai de nações e nações e nações. Deus vai mudar o seu nome. Mas não o nome que você escreve, mas Deus vai mudar, na verdade, as características suas. Você vai passar a ser chamado de vencedor. Você vai ser chamado de conquistador. Você vai ser chamado de guerreiro. Uma das coisas mais lindas que eu acho na história de Gideão é essa. Quando o anjo se apresenta a Gideão, ele está lá malhando trigo no lagar, cheio de medo dos midianitas. Aí o anjo chega e fala assim, e aí, vencedor, guerreiro, campeão, você é demais. Ele olha para o lado e fala assim, quem? Eu? Se você examinar o texto, você vai ver que primeiro ele começa dizendo, mas o Senhor nos abandonou. Está tudo errado na minha vida, as coisas não acontecem. A mente dele não conseguia crer que Deus ia fazer, porque ele analisava as coisas errado, não por fé, mas por vista. Está tudo dando errado, sinal que Deus não existe, Deus não está operando. O fato de estar dando errado significa só que o tempo não é agora. Na hora que chegar o tempo, vai dar tudo certo, tudo vai se encaixar. A visão da fé é essa. Ele estava travado, aí o anjo chegou e chamou ele por outro nome. Sabe o que significa isso? É que Deus conhece você mais do que você se conhece. Deus olha para você e Ele não vê esse medroso, essa medrosa, essa encolhida, esse envergonhado. Deus olha para você e vê um conquistador, um vitorioso, um guerreiro, porque foi isso que Ele fez. Como é que eu mudo a mentalidade? Quando eu entendo o que é a fé. Porque é a fé que ativa o mundo espiritual. Se eu tiver fé, eu creio no impossível. Se eu não tiver fé, eu só vou acreditar no que é possível.
Se eu tiver fé, eu vejo uma enfermidade que o médico diz que é incurável, a cura acontecer. Mas quando eu não tenho fé, eu olho e digo, vamos esperar que um dia o remédio seja inventado. Quando eu tenho fé, eu acredito que Deus vai mover os céus. Ele vai fazer algo para que as coisas mudem. Quando eu não tenho fé, eu acredito que a crise é verdadeira e que não há o que ser feito. Agora escute. A Bíblia diz sem fé é impossível. Diga comigo, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. O que a Bíblia está dizendo? Você tem que ter fé. Agora, o que é fé? Vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Diga comigo, a fé é um firme fundamento de coisas que se esperam. É a prova ou a certeza daquilo que não se vê. Diga, a prova e a certeza do que não dá para ver. A fé é o seguinte, é eu acreditar no presente, numa coisa que só vai acontecer no... A fé é a mesma coisa que um engenheiro, quando pega ali o projeto dele e ele desenha o projeto, aquilo são linhas num papel. Mas na mente dele, no coração dele, não são linhas no papel. Aquilo é o que vai ser levantado. Fé é isso. E aí ele começa a trabalhar o fundamento, a edificação, os alicerces. Ele constrói aquilo sabendo o peso que aquilo precisa suportar para a tonelada de coisas que ele vai botar em cima. Fé é quando você sabe o fundamento que existe para aquilo que vai ser construído. Fé é isso. Fé é você não duvidar em hipótese alguma, porque você sabe que aquele que liberou a palavra vai fazer na sua vida. Para que o milagre aconteça, a fé precisa ser acionada. E como ela é acionada? Através do crer. Deus tem algo para realizar e ele encontra aqui o crer. E quando ele traz isso aqui, bum, aquilo acontece. Isso é chamado fé. Fé, firme fundamento. Agora a fé trafega em 3 ambientes. Diga comigo, 3 ambientes. Primeiro ambiente, visão. Segundo ambiente, coração. Terceiro ambiente, atitude. Diga, visão. De novo. Por que o primeiro ambiente é a visão? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Deus chamou e disse, vê aí Abraão. Ele olhou e falou assim, é isso aí, eu creio. Primeira coisa que você precisa fazer, e é importante você entender isso. Por que Deus fez a fé com 3 ambientes? Porque Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A maioria das coisas que ele faz são 3. E assim como Deus não pode ser dividido, Pai, Filho, Espírito Santo, a fé também não pode. Não adianta você achar que crê se você só vê. E nem se só sentir. E nem se só agir. Você tem que fazer as 3 coisas junto para que isso seja chamado de fé. Ver, sentir e agir. Abraão, Deus chamou ele e falou, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Aí você vê no versículo seguinte, Deus dando um mapa para ele. Está aqui Abraão, você vai subir por essas colinas aqui, atravessa para cá, vira para lá. Quem viu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Abaixa a mão, porque não está lá, tá? Por favor, não faça isso. Deixa ninguém ver, não, você levantar a mão. Não está na Bíblia. Deus não mostrou, não tinha GPS, não tinha nada. Deus falou, sai que eu vou mostrar. E ele foi. Aí você pergunta para mim, pastor, Deus mostrou para ele? Não mostrou fisicamente. Mas quando Deus fala, eu vou fazer, Abraão aqui dentro falou, ele vai fazer. Porque quando ele fala, ele faz. Isso é fé. Você não vai ver com olhos físicos. Você não vai enxergar a colina, o lugar, qual é a coordenada do GPS. Você vai olhar e vai ver. Tem uma terra por aí que emana leite e mel e esse Deus fez essa terra para mim. Eu vou sair porque uma hora eu acho. Quando Deus te der uma ordem, veja aquilo que ele disse. A fé começa na visão. Você tem que ver. O primeiro passo é isso. É ver. Você sabe como eu casei? Eu contei isso já aqui uma vez. Eu casei com uma jovem dessa igreja, mas eu não era dessa igreja. Eu era de uma outra igreja tradicional. E eu estava orando em casa para ir para a escola dominical, com tudo preparadinho. E quando eu me ajoelhei para orar, comecei a falar em língua. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu era tradicional, não sabia o que era esse dom de língua, essas coisas assim. Enrolei minha língua inteira. Falei, Deus, o que é isso? Deus virou para mim e falou assim, vai na Assembleia de Deus na Penha. Era o nome da nossa igreja. Eu falei,
mas lá é a assembleia. Vai para lá agora, vai para lá. Eu levantei, a igreja que eu era, uma outra igreja, no bairro que eu morava, eu saí do outro bairro e vim para cá. Cheguei na igreja, era aqui o culto. A igreja ainda estava na Honório Bicalho, mas o culto foi na Montevidéu, né, o antigo templo nosso aqui. E eu sentei no último banco, para ninguém me ver, porque eu era líder de 800 jovens na minha igreja. Sentei no último banco. Fiquei lá, tomara que ninguém me conheça. De repente chegou alguém e falou, Djalma. Eu falei, ai meu Deus, me achou. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas como assim, você não sabe? Eu falei, não sei, cara, aconteceu um negócio aí comigo, Deus mandou eu vir para cá e eu estou aqui. Aí ele falou, eu já sei o que é. É porque você vai casar com uma menina aqui dessa igreja. Eu falei, como assim? Agora deixa eu abrir um parênteses para dizer para você como é que eu estava internamente. Eu cheguei na igreja, novo convertido, comecei a liderar, muito novo na igreja. E quando você aparece muito, você fica exposto. Então tinha um monte de garotinha gostando de mim. Aí eu namorei uma, namorei a outra, depois namorei a outra, aí fiquei noivo, ficou uma, depois não deu certo, fiquei noivo, ficou a outra. Falei, Jesus, para aí, chega. Falei, Deus, em nome de Jesus, me ajuda agora. Fiz um voto com Deus, falei, Deus, eu não quero mais namorar ninguém até eu encontrar a pessoa que eu vou casar. Chega, porque eu estava com medo, eu já era pregador, fiquei com medo do pessoal me chamar de pegador, ao invés de pregador. Falei, Deus, me ajuda agora. Me ajuda. Eu me arrependi daquele voto. Porque passou um mês, nada. 2 meses, nada. Eu acostumado a beijar na boca sempre. Falei, Jesus, e agora? 3º mês a boca estava torta. Jesus, opera logo isso aí, faz uma coisa. Deus e tal. O tempo foi passando. 6 meses, nada. 6 meses, nada. Agora volta de novo lá. O rapaz disse, olha, você precisa conhecer uma menina aqui. Eu tenho uma menina aqui, rapaz, que eu já falei para o pai dela, para a mãe dela de você. Falei, como assim? Já falei, você já é conhecido na casa dela. Falei, Jesus, que é isso? Já falei com a sua mãe também sobre a menina. Falei, mas minha mãe não falou nada. Como assim? E ele, não, você tem que vir de noite para conhecer. Falei, não vem, não vem. Aquele negócio, vem, não vem. Ele falou uma palavra-chave. Falei, vem, porque a garota é linda. Eu falei, meu Deus, que horas eu chego? Eu fui na Montevidéu, porque o culto era de Santa Ceia. Eles estavam fazendo Santa Ceia num lugar ainda que nem estava terminado. Mas os cultos eram ainda na Honório Bicalho. Ele me convidou para ir na Honório Bicalho. E lá na Honório Bicalho, me chamou para ir no culto das 5, porque a menina ia sempre no culto das 5. E aí eu estou lá e ele disse, olha, o negócio é o seguinte, quando ela chegar eu vou te catucar. Tu dá uma olhada. Se tu gostar, a gente entra na igreja. Se você não gostar, a gente sai pela lateral aqui, a gente assiste o outro culto, deixa ela assistir esse culto aí, eu não te apresento ela. Eu falei, tá fechado. O que eu não sabia é que ele combinou com a garota também. Então ele falou assim, ó, se você gostar do que você vai ver lá em cima da escada, você entra e senta perto da gente, que eu te apresento depois do culto. Se você não gostar, senta longe. E aí eu estou lá em cima, a garota chegou, ele catucou e falou assim, chegou. Aí eu olhei, quando eu olhei, falei, vamos adorar a Deus que o culto hoje vai ser maravilhoso. Aleluia. Entrei no templo, ela sentou atrás, eu não sabia de nada e ele ficou assim, deu certo, deu certo, deu certo. Vou dar outra pausa aqui agora, guarde isso aí. Quando eu tinha 8 meses, que Deus não agia, com a boca já torta, sem namorar, arrependido de ter feito aquele voto já. Jeová foi misericordioso e um amigo meu me deu um livro chamado Quarta Dimensão de Paul Yong-Chu. Quem já leu esse livro, Quarta Dimensão de Paul Yong-Chu? Só os velhos, só, pode ver, manda uma. Que é muito antigo, o livro é muito antigo, só os velhos já leram. Irmão, é um dos livros mais tremendos que eu já li na minha vida, um dos livros mais tremendos. Só que Paul Yong-Chu disse, ele era pastor de uma igreja pequenininha, depois se tornou pastor da maior igreja do mundo, mas a igreja era pequenininha, ele precisava de uma bicicleta para visitar os irmãos, precisava de uma escrivaninha e de uma cadeira. Aí ele disse que ele começou a orar a Deus, Senhor, me dá uma bicicleta, Senhor, me dá uma cadeira, Senhor, me dá uma escrivaninha, é para a obra, é para a tua obra, Senhor, e tal, aquela mentalidade, sabe, de gente, Deus ter pena da gente, Senhor,
Para ver se Deus fica com pena, sabe? E ele lá chorando e tal. Aí Deus veio e falou assim, sabe por que eu não te dou? Você não sabe pedir. Ele falou, como, Senhor, eu não sei pedir? Você não sabe pedir. Você está me pedindo uma bicicleta, mas tem vários tipos de bicicleta. Qual é a cor da bicicleta? Qual é a marca da bicicleta? Irmão, tem muita gente fazendo isso. Eu quero casar, Senhor, me ajuda. Mano, para de pedir isso assim. Vai que Deus dá um negócio aí qualquer aí, um negócio. Aí depois fica reclamando. Deus, ai, que você me deu aí. Você pediu qualquer coisa. É melhor Deus não dar, porque vai que vem um tribufu aí, um negócio esquisito. Brincadeira, mas olha para cá, escute isso. Paul Yong-Shu, quando ouviu aquilo de Deus, falou, então já sei o que fazer. Pegou um caderno e começou a desenhar a bicicleta, escreveu a marca, a cor da bicicleta, a cadeira, a madeira da cadeira, o tipo de escrivaninha que ele queria. Botou tudo num papel. 3 meses depois, Deus deu tudo a ele que ele tinha desenhado. 8 meses sem namorar, eu falei, já entendi o que Deus está falando nesse livro aqui. Peguei o caderno da faculdade, na última página do caderno, desenhei a minha esposa. Botei lá 1,62 m, porque eu tenho 1,68 m para ela ficar mais baixa que eu. Eu já tinha namorado meninas grandes, é horrível, pastor. Segurar aqui assim do lado, oi amor, tudo bem? Vamos aonde hoje? É muito esquisito isso. Falei, Senhor, eu quero uma menina menor do que eu, para poder botar o braço assim, que é legal, você passear assim com a namorada, com o braço. Falei, 1,62 m está ótimo. Senhor, eu quero o cabelo assim, aí descrevi lá um cabelo castanho, liso, olhos castanhos escuros. Eu quero uma desenho um corpinho violão, falei, eu quero assim, desse jeito. Olhei aquela bonequinha no papel, falei, preciso dar uma profissão a essa boneca, né? Quero casar com alguém também, estudiosa. E aí fiquei pensando, bom, eu estou fazendo economia e tal, mas eu tenho um chamado pastoral. Eu quero cuidar da alma e eu quero que, quem sabe, ela possa então cuidar do corpo. Pensei, vou botar aqui médica, vai ser médica. Na hora que eu ia escrever, eu pensei, mas médica demora para se formar. Eu vou demorar a casar, né? Eu queria casar logo, eu falei, botei lá, estudante de medicina, para casar logo. Não precisava esperar formar, né? Estudante de medicina. Cheguei na igreja, conheci a menina, o pai disse, vamos lá para o meu apartamento ali embaixo. Eles ficam conversando. Cheguei lá, eu falo muito, a garota não fala nada, mas lá naquele dia a garota falou muito e eu não falei nada. Fiquei assustado, olhando a garota. E eu de uma igreja tradicional, e ela pentecostal, e eu só olhando aquilo assim, falei, Jesus, o pessoal pentecostal é meio doido. O que é isso? E aí, de repente, deu a hora de eu ir embora. Eu falei, filho, eu tenho que ir embora, porque, sabe, eu tenho hora para trabalhar, mas vamos fazer o seguinte, eu gostei de você. Eu quero orar por você. Cara crente, né? Vamos orar, se for da vontade de Deus, aí a gente namora, tá bom? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu não preciso orar. Eu falei, Jesus, que é isso? O pessoal pentecostal é meio doido. Mas o pior ainda estava por vir. Eu perguntei, mas por que você não vai orar? E ela disse, porque eu fui na casa da minha avó e tinha um pessoal de oração. Um profeta lá se levantou e disse que quando eu visse um homem que ia casar comigo, primeira vez que eu tinha visto, agora ele está falando de casamento. Eu falei, Jesus, o pessoal é meio doido. Ele estaria com o cabelinho assim, escuro, jogado para o lado. Na época era escuro, tá, pessoal? Hoje é branquinho. Cabelinho escuro, jogado para o lado. Ele estaria de paletó, né? Blazer azul marinho e camisa azul clara por baixo. Eu olhei para mim e falei, sou eu. E ela falou assim, eu não tenho dúvida, é você. Eu olhei para ela e falei, beleza, tudo bem, tranquilo. Te ligo amanhã. A gente se fala. Valeu? Irmão, eu dei no pé. Falei, nunca mais volto, né? Pessoal doido, que isso, cara? Primeira vez que me vi, a garota fala que eu vou casar com ela. Cheguei em casa, eu não tinha ido de manhã, porque visitei a igreja aqui. De noite, também eu não tinha ido, porque fui conhecer a garota. Aí o pessoal da juventude veio me procurar. O líder não foi à igreja. O que houve, rapaz? Você sumiu daqui. O que aconteceu? Aí um amigo meu falou, você está namorando, é isso? Eu falei, não sei, cara. Não sei, está muito estranho o negócio. Me conta o que aconteceu. Eu contei a história toda para ele e ele fez a fatídica pergunta. Ele disse assim, mas como é que é essa garota? Eu falei, cara, ela tem 1,62 m, cabelo liso assim, escorrido, olhos castanhos. O que ela faz? Estudante de medicina. Quando eu falei estudante de medicina, Deus falou assim, não foi isso que você me pediu?
Se você quer algo de Deus, primeiro você tem que ver. Você tem que enxergar. Mulher, você quer seu marido convertido? Veja ele entrando por essas portas aqui com a Bíblia na mão. Veja ele adorando a Deus aqui. Veja ele louvando ao Senhor, chorando na presença de Deus. Mãe, quer ver seu filho convertido? Veja ele aqui trabalhando com a juventude, cantando no coral, tocando aqui. Você tem que enxergar, mas a única coisa que você vê é esse capeta não quer ir para a igreja. Esse demônio desse cara. Olha, para com isso em nome de Jesus. Não deixa o diabo botar coisa na sua cabeça. Deixa a fé fluir pela visão e veja o que Deus tem para você. Veja. Segundo ambiente da fé é o ambiente do coração. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos. Romanos. Capítulo 10 de Romanos. A partir do versículo 8. A Bíblia diz assim, 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu cabeção. Esta é... Não é cabeção? Não é. É coração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no seu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres. Bíblia no coração. É no coração que a gente crê. O que é o coração na Bíblia? O coração na Bíblia é sede das emoções, mas também é a nossa memória. Coração é o que você põe dentro de você. É o que você escuta e guarda. É o que você resolve acreditar. Então muita gente vai dizer muita coisa ruim de você. Eu sei disso. Mas se você acreditar, aquilo vai virar o seu comportamento. Porque crenças e valores geram comportamento. Mas no momento em que você não acredita naquilo que os outros falam, mas acredita no que a palavra diz, no que Deus diz e no que Ele fala, você passa a viver pela fé e a fé realiza milagres. Crê com o coração. Uma jovem aqui, não era dessa igreja, era da outra que eu era. A gente orando lá, e ela precisando casar, a idade dela já estava um pouco avançada. E ela começou a orar, não sei porque Deus está falando muito de casamento hoje, eu acho que tem uma unção de casamento aqui hoje, não sei. E de repente um rapaz olhou para ela e disse assim, irmã, estou vendo o seu marido, Deus me mostrou ele. Ela falou, então fala. O rapaz falou, rapaz, eu vejo ele um louro alto, sabe, forte. Saradão, assim, grandão, sabe? Olho azul. Ela olhou, eu recebo em nome de Jesus, é meu. Meu. Ela recebeu aquela palavra, guardou no coração e falou, é meu, esse louro é meu. A partir daquele dia, a irmã guardou aquilo no coração, ninguém tirava aquilo dela. As pessoas perguntavam, ei irmã, como é que tá? Tudo bem? Tá namorando? Eu tô. Como é que ele é? Louro, alto, fortão, sabe? Bonitão mesmo, olho azul, ninguém nunca te viu a menina com ninguém. E ela está lá, não, é meu. Até o dia em que uma menina chegou para ela e aí a gente percebeu que ninguém acreditava nela. Porque assim, o problema é que a menina não era bonita, sabe? Ela era muito feia, assim. Mas só aqui pra gente, não fala para ela não. Era muito horrível. Uma moça falou para ela, o único louro que essa menina vai conseguir é aquele que dá o pé. É um papagaio, só o louro que ela vai. Porque ele é muito feio, assim. Ninguém acreditava nela. Um dia nós fomos evangelizar na Praça Mauá. Praça Mauá não é a praça que hoje, não. A Praça Mauá é outra coisa agora, né? Mas na época, só prostituta. Só troço ruim que tinha lá. Mas os navios de guerra paravam lá para poder descer e se abastecer. Nós evangelizando, e ela ali e tal, pá. Ela olhou um movimento assim de pessoas perto de um navio, ela foi para lá para evangelizar. Era um navio de guerra alemão que tinha parado ali na Praça Mauá. Quando ela olhou, vinha descendo os marinheiros na prancha, né? Alguns marinheiros que ainda estavam descendo ali. Ela olhou, só tinha louro descendo naquela prancha. Os marinheiros tudo alto. A maioria olho azul. A irmã olhou e falou assim, Jeová, eu não pedi um só, Jeová, que isso? Ela foi para frente do navio, distribuindo folheto.
Ele distribuindo folheto e os alemães pegavam aquilo assim, Rosendoisen, Weisendeisen. Eles não entendiam nada do que estava ali escrito. De repente um pegou e falou assim, eu falo português. O que você está falando aí? Ela começou a evangelizar ele. E falou de Jesus. O cara aceitou Jesus ali com ela. Era uma grande evangelista. O cara aceitou Jesus. Levante a mão agora. E ela orando pelo alemão lá. Ele era alto. Botou a mão na cabeça. E aceita agora. E ele chorando, não sei o quê. Final das contas, ela pegou o endereço dele. Porque não tem, naquela época não tinha e-mail, nada disso. Pegou o endereço dele. Eu vou te mandar estudos. E começou a mandar estudos para a Alemanha, para ele estudar. Ganhou ele para Jesus, firmou o cara. Começaram a namorar por carta. Ficaram noivos por carta. Mas não casaram por carta não. Ele veio no Brasil, pegou ela, levou para a Alemanha, casou e estão servindo a Deus até hoje na Alemanha. Mas por que isso aconteceu? Porque ela guardou no coração dela, querido. Ela ouviu e guardou. Quantas promessas que a gente escuta e a gente até esquece. Quantas promessas que Deus fala desse púlpito através do nosso pastor ou dos nossos pastores e você deixa entrar por aqui e morrer por aqui. Oh, irmão, em nome de Jesus, não faça isso não. E eu quero terminar dizendo para você que também age pela atitude. Fé é ver, é verdade. Fé é sentir, é verdade. A Bíblia diz aqui. Mas fé também é atitude. Fé é você não parar. Fé é você saber que Deus tem um plano na sua vida e você não pode parar de jeito e maneira. Eu me lembro que eu estudava na Gama Filho. Eu fiz economia na Gama Filho. E eu terminava a aula 10 horas da noite. E quando eu saía para pegar o ônibus, era o último ônibus. Passava 10, 10 e 5, 10 e 10 no máximo. Se eu perdesse aquele ônibus, eu não tinha como mais ir por aquele caminho. Aí eu tinha que ir lá para a Suburbana, pegar o Meia Caxias, e o ônibus demorava, vinha lotado. Era um terror. Então a gente saía com a mochila. Ai meu Deus, né? Tem que pegar esse ônibus. Mas é muito interessante. Porque aquele motorista assim, abençoado de Deus, ele vinha com o ônibus, olhava para a gente ali, naquela tensão. Aí ele vinha e dava aquela freadinha, sabe? Aí você fala, vai parar. Aí ele pegava a marcha assim, fazia assim. Oh, irmão. Que vontade de abençoar aquele homem. Quantas vezes assim, eu e mais uns crentes lá orávamos por ele. Deus abençoa esse homem. Guarda ele, Jesus. Livra ele da bala perdida e tudo. Quantas vezes. Mas o pior que ele fazia era isso aqui. Ele vinha com o ônibus. Olhava pra gente, reduzia a marcha. E quando a gente achava que ele ia parar, ele fazia assim, ó. Tá cheio. Irmão, quantas vezes eu orei para a sogra daquele homem lá visitar ele. Faz ela morar com ele, Jesus. Guarda ele. Mas eu garanto para você, eu aprendi aquela lição. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida para a gente aprender. Aí eu passei a fazer isso. A fé é atitude. E hoje, quando o diabo tenta me parar, quando ele faz sinal, querendo parar meu ministério, minhas coisas, querendo parar a fé, aquilo que Deus planejou, aquilo que eu acredito, aquilo que Deus falou comigo, eu sei que vai acontecer. Quando eu percebo que o diabo entrou na frente fazendo sinal, hoje sou eu que digo para ele, não vou parar. Eu estou cheio de Deus na minha vida. Oh, irmão, em nome de Jesus, não para não. Não para não, em nome de Jesus, continua adiante. Veja o milagre, sinta o milagre e haja em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.